O cano da pistola estava a poucos centímetros do rosto de Camila Duarte, mas ela não demonstrava o menor sinal de medo. O oficial Ryan Cooper berrava ordens confusas, enquanto o suor escorria pelo rosto sob o sol impiedoso de agosto, na movimentada Avenida Central. "Saia do carro agora!" rugiu ele. Uma multidão já se formava em volta da cena. Celulares gravavam cada segundo de diferentes ângulos. Um ambulante deixou cair sua bandeja de churros ao ver a arma apontada para aquela mulher, de olhar firme e sereno. Ninguém poderia imaginar que, em menos de 10 minutos, aquele policial arrogante estaria de joelhos, implorando perdão. Camila respirava fundo. Seus dedos batiam levemente no volante do Chevrolet Camaro preto, como quem aguarda pacientemente o semáforo abrir. Por trás daquela calma havia uma história que ninguém ali conhecia. 15 anos de serviço militar, medalhas por bravura em combate, missões secretas além das fronteiras. E um segredo que Ryan descobriria da pior maneira possível. "Não me provoque, senhorita!" gritou ele, cuspindo as palavras com desprezo. O tom agressivo ecoou pela avenida como um soco na cara de todos os presentes. Um senhor de terno murmurou indignado: "Isso é um absurdo!" Ela nem reagiu. Camila então deixou escapar um leve sorriso. Movendo-se devagar, levou a mão ao console central. O policial se agitou, recuando meio passo. "Nem pense em fazer algo suspeito." Mas já era tarde. Ela tinha em mãos uma pequena carteira de couro escuro. Com gestos firmes e calculados, abriu diante dos olhos arregalados do oficial. O que ele viu ali mudaria sua vida para sempre. 10 minutos antes, Camila Duarte seguia tranquilamente pela Avenida Central. Decidiu parar em uma cafeteria para comprar um café. Era uma terça-feira qualquer de agosto. O trânsito fluía normalmente e ela aproveitava seu raro dia de folga. Depois de semanas intensas em uma base militar em Washington, o que Camila não sabia era que Ryan Cooper tinha acabado de receber uma denúncia anônima sobre um carro suspeito conduzido por uma mulher latina armada. Era uma mentira plantada por um ex-namorado rancoroso que conhecia sua rotina, Ryan. Com apenas 2 anos na corporação e já com 12 queixas por conduta abusiva, viu naquilo uma chance de mostrar autoridade. Convenientemente, sua câmera corporal estava desligada para manutenção. "Mãos onde eu possa ver", gritou o policial, aproximando-se com a arma em punho do Toyota Celeste parado no acostamento. Camila, que mexia no celular, ergueu os olhos surpresa. Pelo espelho retrovisor, Camila Duarte avistou um policial loiro, cerca de 30 anos, aproximando-se com passos agressivos. Seu instinto militar disparou imediatamente. Algo não se encaixava. Não havia sirenes, não havia viatura de apoio, e a postura daquele homem era mais de predador do que de protetor. "Existe algum problema, oficial?" perguntou firme e calma, mantendo as mãos visíveis no volante. "Desligue o carro e saia já", rugiu o oficial Ryan Cooper, ignorando completamente a pergunta. Sua voz carregava um tom de desprezo tão evidente que até os curiosos em volta começaram a se entreolhar. Camila manteve-se imóvel. Seus anos de treinamento em operações de alto risco no Oriente Médio a mantinham focada, em completo controle da respiração. Sabia que qualquer gesto errado seria interpretado como ameaça por um policial já em surto. "Oficial, preciso entender qual é a acusação", respondeu com firmeza, mas sem elevar o tom. "Eu tenho direito a uma explicação." As palavras dela foram como gasolina jogada no fogo da arrogância de Ryan. Em sua mente distorcida, ser questionado era sinônimo de insubordinação. E o fato de aquela mulher latina estar calma demais só alimentava seus preconceitos mais enraizados. "Você não faz perguntas aqui", gritou, erguendo a Glock 22 a centímetros do rosto dela. "Eu dou as ordens e você obedece." A multidão prendeu a respiração em uníssono. Um adolescente de skate parou no meio-fio e começou a gravar com o celular. Uma mãe puxou a filha para trás de um carro estacionado. Um motorista de aplicativo baixou o vidro discretamente e apontou a câmera para a cena.
todos percebiam o absurdo. Camila estava claramente desarmada, as mãos expostas sobre o volante. A postura tranquila em contraste brutal com o descontrole do policial. Ela respirou fundo. Por um instante pensou em se identificar ali mesmo, mas algo a fez hesitar. Quantos passavam por aquela situação todos os dias, sem ter um distintivo para se proteger? Quantos já haviam sido julgados apenas pela cor da pele ou pelo sotaque, antes mesmo de abrirem a boca? Oficial Cooper, disse ela, lendo o nome em seu distintivo. Eu vou cooperar completamente, mas preciso que abaixe essa arma. Há inocentes ao redor. A simples menção ao seu nome o deixou ainda mais furioso. Como ousa me desafiar? Rugiu Ryan, a voz ecoando pela avenida congestionada. O suor escorria pela sua testa enquanto mantinha a arma firme. Foi então que, num tom carregado de veneno, disparou. Você acha que por ser latina pode fazer o que quiser aqui? A frase racista cortou o ar como uma lâmina afiada. Na multidão, rostos se entreolharam com indignação. Um homem negro de meia-idade balançou a cabeça com desgosto e murmurou. Outra vez a mesma história. Camila Duarte não perdeu a calma. Seus olhos treinados, acostumados a missões em zonas de guerra, analisavam cada detalhe do corpo de Ryan Cooper. As mãos trêmulas, a respiração entrecortada, a postura de quem atira primeiro e pensa depois. Ela sabia exatamente o que estava vendo. Um homem dominado pelo medo, tentando mascarar sua insegurança com violência. Oficial Cooper, disse em tom firme, porém controlado. Eu sugiro que pense muito bem nos seus próximos movimentos. Há câmeras registrando de todos os ângulos. Ela moveu levemente a cabeça em direção à multidão. Pelo menos 15 celulares apontavam para a cena. Um jovem jornalista freelancer havia chegado correndo com câmera profissional em punho, capturando cada segundo. Ryan olhou ao redor inquieto. Não podia negar, estava sendo filmado de todos os lados. Mas o orgulho ferido e o preconceito cegavam sua razão. Não me importo com câmeras, mentiu, a voz traindo insegurança. Estou apenas cumprindo meu dever. Você é suspeita de portar armas ilegalmente. Baseado em quê? Retrucou Camila, a calma dela em contraste gritante com o descontrole dele. Qual crime eu cometi? Qual infração de trânsito? E por que suas bodycams não estão funcionando? Cada pergunta a atingia como uma rajada certeira. A multidão começou a murmurar alto. Era impossível não perceber. Tratava-se de abuso de autoridade em plena luz do dia. Ryan sentiu o controle da situação escorregar como areia entre os dedos. Sua ficha já carregava queixas graves e agora, filmado de todos os ângulos, estava afundando ainda mais. Suas perguntas não importam, gritou desesperado. Eu dou as ordens aqui. Foi então que Camila decidiu agir. Lentamente, ergueu a pequena carteira de couro escuro que retirara do console. O sol forte da Avenida Central fez o distintivo dourado refletir como um farol. Sua voz cortou o ar, carregada de uma autoridade que não precisava ser forçada. Oficial Cooper, meu nome é Coronel Camila Duarte, Inteligência Militar dos Estados Unidos. E neste momento, você está com uma arma apontada para uma oficial superior. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os motores dos carros pareciam ter parado. Ninguém ousou respirar. Ryan piscou várias vezes, como se o cérebro se recusasse a processar a realidade que acabara de ouvir. Os olhos de Ryan Cooper ficaram presos no brilho do distintivo dourado, nas insígnias militares, na identificação oficial que não deixava espaço para dúvidas. E isso não pode ser real, gaguejou, enquanto a mão que segurava a arma tremia sem controle. Ligue para o seu superior imediatamente, ordenou Camila Duarte, com a mesma autoridade com que já comandara soldados em zonas de guerra. E peça para confirmar minha identidade no sistema. A multidão explodiu em gritos e exclamações de choque. Ele estava apontando para uma coronel. Isso é um escândalo nacional. Ryan sabia. No fundo, sabia que sua carreira havia acabado.
não apenas abusara da autoridade, mas o fizera contra uma oficial de alta patente em público, diante de dezenas de câmeras. O pesadelo dele estava só começando. O rádio preso ao seu cinto chiou e uma voz firme ecoou pela avenida. Oficial Cooper, aqui é o Sargento Martins. Abaixe sua arma imediatamente e aguarde reforços. Recebemos múltiplas denúncias sobre conduta inadequada. O nome de Cooper já havia se espalhado pelas redes sociais em tempo real. A hashtag @JusticeForColonel disparava no Twitter, com milhares de compartilhamentos por minuto. Ele olhou em volta, desesperado. Uma multidão já passava de 50 pessoas, turistas, trabalhadores, moradores locais, todos unidos na indignação. Alguns improvisaram cartazes com papelão. Respeite nossas forças armadas. Racismo não é lei. Eu não sabia, gaguejou, finalmente baixando a arma, as mãos trêmulas e o rosto pálido. Camila abriu a porta do carro e saiu com a elegância de quem já comandou tropas em Kandahar. Seu olhar cortava como lâmina. Não sabia o que, oficial? Disparou. Não sabia que deveria tratar todos os cidadãos com respeito? Não sabia que fazer perfil racial é crime? Ou não sabia que suas bodycams deveriam estar ligadas? Cada pergunta era como um martelo golpeando a carreira de Ryan. A multidão aplaudia e ovacionava cada frase da coronel. Um repórter da NBC havia chegado e transmitia ao vivo. Estamos aqui na Avenida Central, onde uma oficial militar de alta patente foi vítima de abuso policial em plena luz do dia. Ryan tentou uma última cartada desesperada. E ela estava agindo de forma suspeita. Recebi uma denúncia. Camila deu um sorriso frio cortante. Uma denúncia anônima, certo? Deixe-me adivinhar. Alguém disse que uma latina suspeita estava armada. E você nem se deu ao trabalho de verificar antes de sacar sua arma. A precisão da suposição foi como um soco no estômago do policial. Ele abaixou a cabeça derrotado. O rosto de Ryan Cooper empalideceu. Como ela sabia? A resposta era simples. Camila Duarte já havia investigado dezenas de casos parecidos ao longo de sua carreira militar. Ela reconhecia o padrão. Em 15 anos de serviço, disse, a voz firme como aço, enfrentei terroristas no Oriente Médio, narcotraficantes na Colômbia e cartéis no México. Mas nunca me senti tão ameaçada quanto hoje, na minha própria cidade. E por alguém que jurou proteger e servir. O silêncio que tomou conta da avenida foi absoluto. Algumas pessoas na multidão tinham lágrimas nos olhos. As palavras de Camila ultrapassavam sua própria experiência. Naquele momento, ela falava por todos os que já haviam sentido o peso do preconceito. 3 viaturas chegaram com sirenes ligadas. Do primeiro carro, desceu o capitão Richard Hayes, o rosto vermelho de embaraço. Ele conhecia Camila pessoalmente. Haviam trabalhado juntos em operações antiterrorismo anos atrás. Coronel Duarte, disse curvando-se com respeito. Em nome do Departamento de Polícia de Nova York, apresento nossas desculpas mais sinceras. Capitão Hayes, respondeu Camila em tom formal, me espero que este incidente seja investigado a fundo. Não por mim, mas pelas centenas de cidadãos que não têm um distintivo militar para se proteger. Ryan foi algemado diante de todos, com seus direitos lidos em voz alta. Sua arma e seu distintivo foram recolhidos ali mesmo. O homem que minutos antes se achava intocável, agora era conduzido como um criminoso comum. A multidão explodiu em aplausos enquanto ele era colocado na viatura. Mas Camila não sorriu. Seu semblante era o de alguém que carregava a consciência amarga. Aquele era apenas um caso entre milhares que nunca seriam filmados ou noticiados. 3 semanas depois, no escritório de Camila, no Pentágono, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz séria se apresentou. Coronel, aqui é a advogada Laura Shen, da ACLU. Recebemos mais de 200 denúncias parecidas com a sua nas últimas 2 semanas. Todas seguem o mesmo padrão.
denúncias anônimas falsas, perfil racial e bodycams misteriosamente desligadas. Camila não se surpreendeu. Sabia que seu caso havia aberto comportas antes mantidas fechadas pelo medo e pela descrença no sistema. Quantos oficiais estão envolvidos? Perguntou, folheando o relatório sobre sua mesa. Pelo menos 12 até agora, respondeu Laura. Todos com histórico de múltiplas queixas. Parece que havia uma cultura enraizada de acobertamento. O problema era sistêmico, não individual. Uma cultura enraizada de silêncio e conivência, especialmente quando as vítimas pertenciam a minorias. O telefone voltou a tocar assim que ela desligou. Desta vez era o general Donovan. Coronel Álvares, o secretário de Defesa, quer vê-la imediatamente. O caso ganhou repercussão no Congresso. Já existem senadores pedindo uma investigação federal sobre práticas discriminatórias nas forças policiais. 2 horas depois, Camila Álvares estava diante do secretário de Defesa, Harold Whitman, um homem de 62 anos. Cabelos prateados e um olhar firme, que transmitia tanto severidade quanto confiança. Coronel, sua conduta durante o incidente foi exemplar, mas eu preciso saber. Você teria interesse em liderar uma força-tarefa conjunta entre defesa e justiça para investigar abusos policiais contra veteranos e militares? Camila respirou fundo. Era a chance de transformar uma experiência amarga em algo construtivo. Senhor, aceito com honra, mas peço para expandir o escopo. Essa luta não pode ser apenas por militares. O preconceito não escolhe farda nem profissão. Whitman arqueou as sobrancelhas, depois sorriu pela primeira vez naquela reunião. É exatamente por isso que escolhemos você. Enquanto isso, em San Diego, a vida de Ethan Cole se despedaçava rapidamente. Expulso da corporação, respondendo a 5 processos criminais e alvo de uma investigação federal, ele permanecia trancado em seu pequeno apartamento, com a TV ligada o tempo todo. O ex-policial Ethan Cole pode pegar até 15 anos de prisão por abuso de autoridade e violação de direitos civis. Sua esposa havia pedido divórcio. Os pais haviam cortado contato. Nenhum departamento de polícia no país sequer consideraria contratá-lo. Toda a sua vida, construída sobre arrogância e preconceito, ruía diante de seus olhos. O telefone tocou. Era seu advogado público. Ethan, a promotoria está oferecendo um acordo. Se você testemunhar contra os outros oficiais envolvidos no esquema de denúncias falsas, sua pena cai para 3 anos, com possibilidade de liberdade condicional. Ele sabia que não tinha escolha. 12 carreiras policiais seriam destruídas com seu depoimento. Mas talvez isso impedisse que outras famílias passassem pelo que Camila enfrentou. De volta ao Pentágono, Camila trabalhava até tarde, organizando sua nova força-tarefa. Sua dor havia se transformado em missão nacional. E-mails chegavam de todos os cantos do país. Veteranos, civis, famílias inteiras compartilhando histórias de abuso e discriminação. Um deles chamou sua atenção. Era de Lucia Mendes, uma enfermeira de Phoenix. Coronel, meu filho de 16 anos foi parado 7 vezes este ano, sempre voltando da escola. A desculpa é sempre a mesma. Ele parecia suspeito. Pela primeira vez, sinto que alguém no poder está ouvindo nossa voz. Obrigada pela sua coragem. Camila fechou os olhos e se lembrou do instante em que ergueu seu distintivo militar, da expressão de choque no rosto de Ethan Cole, do silêncio pesado da multidão. Ela compreendeu mais do que nunca o peso da responsabilidade que carregava. Não apenas como oficial, mas como símbolo de resistência contra a injustiça. Pegou o telefone e ligou para a advogada Ana Rivera. Ana, quero organizar audiências públicas em 10 cidades. Está na hora de dar voz a todos os que foram silenciados pelo medo. Este movimento não é sobre mim, é sobre todos nós. 6 meses depois, Camila estava no pódio do Comitê Judiciário do Senado.
A sala lotada, repleta de senadores, jornalistas e dezenas de vítimas de abuso policial, respirava em silêncio. As câmeras da rede nacional transmitiam ao vivo. O país inteiro, pela primeira vez, estava ouvindo. Senadores, sua atenção é essencial. A voz de Camila Álvares ecoava pelo plenário com firmeza e autoridade. Em meus 15 anos de serviço militar, aprendi que a verdadeira força não vem da capacidade de intimidar, mas da coragem de proteger os mais vulneráveis. Ela apontou para a galeria, onde Lucia Mendes estava sentada com seu filho. Aquele jovem de 16 anos não deveria sentir medo ao caminhar pelo próprio bairro. Veteranos que serviram o país não deveriam ser humilhados nas ruas que defenderam. Famílias trabalhadoras não deveriam evitar certas áreas por receio de serem consideradas suspeitas. O senador Thompson, republicano do Texas, inclinou-se para a frente. Coronel Álvares, o que exatamente o senhor propõe para resolver esse problema? Camila havia ensaiado a resposta por meses. Primeiro, bodycams obrigatórias, sempre ligadas, com penalidades criminais para oficiais que as desligarem. Segundo, investigação federal automática para qualquer denúncia de perfil racial. Terceiro, treinamento anti-preconceito obrigatório para todos os oficiais com recertificação anual. E quarto, sua voz subiu, reverberando pela sala. A criação de um banco de dados nacional para rastrear oficiais problemáticos. Nenhum Ethan Cole deveria poder apenas se mudar de cidade e continuar abusando de cidadãos inocentes. A sala explodiu em aplausos. Camila podia ver lágrimas nos olhos de várias pessoas na galeria, cidadãos que finalmente se sentiam ouvidos e representados. O senador Williams, democrata da Califórnia, tomou a palavra. Coronel, seu caso teve um final diferente, porque você tinha um distintivo militar. Mas e se fosse apenas uma cidadã comum, sem farda? Era a pergunta que Camila se fazia desde o início. O senador, respondeu. É exatamente por isso que estamos aqui. Meu distintivo militar não me tornou mais digna de respeito. Apenas me deu a proteção que todo cidadão americano deveria ter por direito. Não lutamos no Afeganistão, no Iraque, na Síria, para voltar para casa e ver nossos próprios compatriotas tratados como inimigos por causa da cor da pele ou do sotaque. Após 6 horas de testemunhos intensos, o comitê votou unanimemente para avançar com o Police Accountability Act, apelidado pela imprensa de Lei Álvares. 3 meses depois, a lei foi sancionada pelo presidente. Ethan Cole foi condenado a 4 anos de prisão, cumprindo 2. 9 outros oficiais foram demitidos e processados. O Departamento de Polícia de Nova York implementou reformas abrangentes sob supervisão federal. Mas para Camila, a vitória mais profunda veio de uma fonte inesperada. Ela caminhava pela Avenida Central, o mesmo lugar onde tudo começara, quando uma jovem latina se aproximou timidamente. Desculpe incomodar, mas... Você é a Coronel Álvares? Camila sorriu. Apenas Camila. Em que posso ajudar? Meu nome é Sofia Morales. Tenho 22 anos e acabei de ser aceita na Academia de Polícia de Nova York. Quero ser o tipo de oficial que protege pessoas como você protegeu a todos nós. Camila sentiu uma emoção profunda. Ali estava o verdadeiro legado de tudo o que havia acontecido. Não apenas a punição dos culpados, mas a inspiração de uma nova geração. Sofia colocou a mão no ombro da coronel. Prometa-me uma coisa. Nunca esqueça, seu distintivo é uma responsabilidade, não um privilégio. Use-o para construir pontes, não muros. Enquanto caminhava de volta para seu carro, agora um Tesla azul, substituindo o Ford Mustang que trazia lembranças dolorosas. Camila sorriu, consciente de que aquela luta havia se transformado em algo muito maior do que ela mesma. Camila Álvares dirigia pela Avenida Central, o vento morno do entardecer levantando os fios de cabelo que escapavam do coque militar, enquanto refletia sobre os últimos meses.
A conquista da Lei Álvares havia sido um marco histórico, mas ela sabia que a mudança verdadeira não se consumava em decretos e manchetes. Haveria mais Ethan Coles, mais abusos, mais injustiças e, inevitavelmente, mais batalhas pela frente. Ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que há anos não experimentava: esperança. O telefone vibrou em cima do painel do Tesla azul. Era uma mensagem de Lucia Mendes, a mãe do jovem que tanto havia sofrido com abordagens injustificadas. Coronel, meu filho passou 6 meses sem ser parado pela polícia. Hoje ele me disse que quer estudar direito para ajudar famílias como a nossa. Obrigada por nos devolver nossa dignidade. Camila apertou os lábios e sorriu, um sorriso que misturava orgulho, alívio e a consciência do dever cumprido. Cada decisão tomada, cada palavra proferida no Senado e cada e-mail respondido com atenção detalhada haviam criado ondas muito maiores do que ela imaginara. Agora, o impacto se estendia por cidades, escolas, bairros inteiros. Ela ligou o carro, ajustou o retrovisor e seguiu em direção ao pôr do sol californiano, a luz dourada iluminando a estrada à sua frente, como se o mundo estivesse conspirando para lhe devolver uma sensação de normalidade. Na rádio, uma música suave começou a tocar. Me Gustas Tu, de Manu Chao. Camila sorriu de novo e aumentou o volume. Pela primeira vez, desde aquele dia fatídico de agosto, em que enfrentara Ethan Cole, a arma apontada contra seu rosto e a multidão horrorizada ao redor, sentiu-se verdadeiramente livre. Ela não estava mais sozinha. A luta continuaria, claro, mas agora havia aliados, cidadãos despertos, jovens como Sofia Morales, que carregariam o legado adiante. Enquanto a estrada se estendia diante dela, sua mente voltou aos detalhes do caminho que a levara até ali. Lembrou-se das inúmeras noites em que revisava relatórios no Pentágono, respondendo e-mails de veteranos e civis que se sentiam invisíveis, ouvindo histórias que jamais chegariam às manchetes. Havia lágrimas, frustração, medo, mas também coragem. Cada relato reforçava sua convicção. O poder de uma voz determinada podia ecoar e transformar estruturas enraizadas. Em um sinal de trânsito, Camila reduziu a velocidade e observou uma pequena praça à sua direita. Crianças jogavam bola, riam alto, e mulheres e homens passeavam com seus cachorros, completamente alheios às tensões que dias antes ainda permeavam suas ruas. Ela pensou em Lucia e no filho de 16 anos, imaginando como seria o futuro de cada jovem que crescia com medo de policiais corruptos ou mal treinados. A justiça que haviam conquistado era apenas o primeiro passo, mas havia plantado sementes que floresceriam em gerações futuras. Camila estacionou o Tesla próximo à praia e saiu. O som das ondas quebrando suavemente na areia parecia uma trilha sonora perfeita para aquele momento de reflexão. Fechou os olhos e respirou fundo, sentindo a brisa salgada tocar seu rosto. Naquele instante, recordou-se do instante em que mostrara seu distintivo militar a Ethan Cole, do silêncio da multidão e da sensação esmagadora de responsabilidade. Não era apenas sobre proteger civis, não era apenas sobre corrigir erros. Era sobre ensinar, inspirar e mudar a cultura de uma instituição inteira. Ela pegou o celular e abriu a agenda de contatos. Ligou imediatamente para Ana Rivera, sua parceira na ACLU. Ana, precisamos organizar mais audiências públicas. Vamos percorrer 10 cidades, talvez até 12. Cada cidadão que foi silenciado pelo medo precisa ter voz. Este não é um projeto sobre mim, é sobre todos nós. A advogada sorriu do outro lado da linha. Coronel, essa é exatamente a direção que precisamos seguir. Seu caso abriu portas, mas é nosso dever garantir que ninguém mais fique desprotegido. Durante as semanas seguintes, Camila tornou-se praticamente uma presença constante em audiências públicas, fóruns comunitários e reuniões governamentais.
Ela ouvia histórias de veteranos sendo humilhados, de jovens parados sem razão, de minorias sistematicamente discriminadas. Cada narrativa era um lembrete de que, embora a Lei Álvares tivesse sido um passo gigantesco, a cultura de abuso não desapareceria da noite para o dia. Mas o que antes parecia desolador agora a inspirava a continuar. A justiça estava ao alcance, desde que houvesse coragem suficiente para buscá-la. Em um desses eventos em Phoenix, uma jovem de 18 anos se aproximou dela. "Coronel Álvares", disse timidamente, "quero ser policial, mas quero proteger pessoas como você protegeu a nós. Quero usar meu distintivo para construir pontes, não muros." Camila colocou a mão sobre o ombro da jovem, sentindo uma mistura de orgulho e esperança. "Esse é o legado que importa", respondeu. "Ensine aos outros que a força não está em oprimir, mas em proteger. Nunca se esqueça disso." Enquanto voltava para o Tesla, lembrava-se da primeira vez que viu Ethan Cole diante dela, nervoso, a mão trêmula e o rosto pálido. Era impossível não refletir sobre a transformação que aquela experiência havia provocado. De um caso isolado a um movimento nacional, de uma afronta pessoal a uma revolução cultural nas forças policiais. À noite, no seu apartamento, Camila olhou para a cidade iluminada abaixo. Os arranha-céus refletiam as luzes da vida que seguia adiante. Ela abriu o laptop e começou a redigir um relatório detalhado sobre padrões de abuso e medidas preventivas, assegurando que o Departamento de Polícia implementasse treinamentos regulares, monitoramento contínuo e accountability real. Cada palavra era carregada de responsabilidade, mas também de esperança. O movimento iniciado por aquele dia na Avenida Central tinha se tornado um exemplo de resistência civil e militar, provando que a ação de uma só pessoa, quando guiada por justiça e ética, podia reverberar muito além de suas próprias expectativas. E então, mais uma mensagem chegou. Era de Sofia Morales. "Coronel, estou iniciando minha primeira semana na Academia de Polícia. Prometo que levarei seus ensinamentos comigo. Obrigada por acreditar que um distintivo é mais do que metal, é uma responsabilidade." Camila sorriu, fechou o laptop e respirou fundo. O som das ondas ainda vinha da praia próxima. A brisa tocava seu rosto e pela primeira vez sentiu que cada sacrifício, cada noite sem dormir e cada batalha verbal no Senado haviam valido a pena. Não era apenas uma vitória pessoal, era a semente de um futuro mais justo. Ela olhou para o horizonte. O pôr do sol transformava o céu em tons de laranja, rosa e dourado. A música de Manu Chao ainda tocava baixinho no Tesla estacionado, e Camila sentiu uma sensação de liberdade e propósito profundo. A luta continuaria certamente. Haveria novos desafios, novas pessoas para proteger, novos obstáculos. Mas agora sabia que não lutava sozinha e, enquanto o vento acariciava seu rosto, Camila Álvares sentiu algo que há muito não sentia. Fé no futuro, esperança na mudança e a certeza de que, apesar dos erros do passado e das injustiças do presente, havia sempre uma maneira de transformar dor em força, medo em coragem e abuso em justiça. A história não acabara naquele dia. Ela apenas começava a se espalhar, transformando cidadãos comuns em defensores da verdade, inspirando uma nova geração a compreender que a justiça não é um privilégio, mas um direito de todos. Camila Álvares respirou fundo, sentindo a brisa do pôr do sol tocar seu rosto enquanto observava o horizonte californiano. A música de Manu Chao ainda tocava baixinho no Tesla azul estacionado. Pela primeira vez desde aquele dia fatídico, ela sentiu-se verdadeiramente livre. Cada sacrifício, cada batalha, cada noite sem dormir havia valido a pena. O movimento iniciado na Avenida Central havia se transformado em algo muito maior. Um chamado à justiça e à responsabilidade.
inspirando veteranos, jovens, famílias inteiras e novos oficiais a lutar por um país mais justo. Havia esperança, havia mudança, mas acima de tudo, havia coragem para enfrentar os abusos e proteger os mais vulneráveis. Camila sorriu ao pensar em Sofia Morales e em todos os jovens que, graças à sua luta, começavam a compreender que um distintivo não era um símbolo de poder, mas de responsabilidade. Cada gesto de coragem plantava sementes que floresceriam por gerações. E você, que acompanhou essa história até aqui, lembre-se, a luta por justiça e igualdade continua todos os dias, em pequenas ações, em palavras de apoio e em decisões corajosas. Não deixe que o medo silencie a verdade. Se esta história te emocionou e te inspirou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com sua família e amigos. Quanto mais pessoas conhecerem a mensagem de coragem, esperança e resistência da Coronel Álvares, mais forte será o impacto que podemos gerar juntos. A luta continua e cada um de nós pode fazer a diferença. Obrigada por assistir e fazer parte dessa história.